Olá, muito boa tarde. Assinala-se este domingo o Dia Mundial do Migrante e Refugiado. O tema proposto para esta jornada, livres de escolher se ficar ou migrar, é o ponto de partida para a análise à liturgia que propomos neste dia. Contamos para isso com a presença de Eugénia Costa Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações. Cumprimento, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado por estar neste programa, nas vésperas desta jornada, o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. De que forma é que este direito, livres de escolher se migrar ou ficar, é cada vez mais uma miragem? Não é uma miragem, há aqui uma grande necessidade e um convite do Papa Francisco a refletirmos sobre este direito. Nós vermos a migração como um direito humano, em primeiro lugar, e olhar nesta liberdade, perceber que o ser humano pode ficar ou pode, de facto, migrar. Teoricamente seria assim, mas na prática, com muitos fluxos migratórios, isso não está a acontecer. Sabemos que as migrações forçadas põem em causa esta liberdade, portanto, as pessoas são impelidas e seguem este impulso de escolher a vida. Este é um lado. O outro lado que esta mensagem aponta é a responsabilidade dos Estados e das organizações internacionais para que percebam e para que consigamos que, de facto, as pessoas possam migrar por escolha, para que haja condições. Portanto, isto obriga a que haja um trabalho nos países em vias de desenvolvimento e que países de origem? Os países de origem, os países de destino e os países de trânsito. Temos que contar com este movimento, temos que contar com a liberdade e com a necessidade que as pessoas têm de não ficarem paradas, de trabalhar, de produzir. As pessoas querem contribuir e isto tem que ser pensado. Não podemos ter leis que potenciem a passividade das pessoas. Não é? Esse pode ser um perigo e está a pensar sobretudo nos países de origem, ter essas leis que potenciam a passividade? Estou a pensar sobretudo nos países estranhos, aqueles países que acolhem os refugiados, que criam campos de refugiados e não os deixam, e não permitem que trabalhem. Nós temos... Falando do caso de Portugal, nós temos várias vias para que as pessoas possam vir e trabalhar, possam vir estudar, possam vir e cuidar da saúde. Portanto, é uma lei que contém vários canais para que a pessoa se realize, que permite a mobilidade. Mas isto não é assim em todos os territórios, isto não é assim para todos os países e, portanto, é preciso e é urgente que haja diálogos, acordos e que ouçam as pessoas em causa. Vejamos os países de origem, os países de trânsito, os países de destino, de facto, que todos envolvidos no cumprimento deste direito. Desde logo nos países de origem, seja por situações que obriguem à saída, falamos em situações de guerra, de não salvaguarda dos direitos humanos, mas há também, pode haver também países que utilizam a saída de cidadãos como, enfim, em negociações internacionais, enfim, corruptas mesmo, não é? Para além de empresas que também estimulam essa saída. Pronto, isto é um outro nível e a mensagem também fala nisto. Todos somos responsáveis, cada um a seu nível. O nível empresarial, o nível dos Estados, o nível das comunidades, do cidadão. E quando nós falamos de direitos também estamos a falar de deveres. Este dever que cada cidadão tem e nós procuramos fazer este caminho de informar as pessoas que têm a intenção de partir, que são obrigadas a fugir e que tenham a informação disponível. Portanto, somos convidados a trabalhar a todos os níveis. Quando falaste da questão dos países que usam os migrantes como arma de arremesso, lembro-me daqueles que chegaram ao sul de Espanha e que foi claramente uma forma de pressão política, o libertar. O usar os migrantes para fazer pressão política é mau, é muito mau, é sinal que, sobretudo estes países que os deixam, que não consideram a vida destas pessoas. E o poder político, os governantes têm que pôr as pessoas, o seu povo, em primeiro lugar. E este povo que é convidado sempre a estar aberto a outros povos. Seriam organizações, seja a Organização Internacional de Migrações, enfim, organizações internacionais, que
poderiam intervir nestes casos? E tem essa possibilidade? Estamos a falar da OIM, falaria também de uma ONU, que poderia ter aqui, e queremos que tenha. O próprio secretário-geral é o primeiro a admitir que a estrutura precisa de ser modificada. E tem que ser modificada tendo em conta esta realidade, para que os países sejam de facto abertos e não pensem só no seu umbigo. Estes princípios que a Igreja aponta e que o Papa Francisco enuncia, e que estão na doutrina social da Igreja, o princípio do bem comum, o cuidar, o princípio da subsidiariedade, estes princípios são fundamentais e ajudam muito neste diálogo e nesta perspectiva de que habitamos um planeta partilhado. As fronteiras, algumas delas são fronteiras falaciosas, são fronteiras políticas, não são fronteiras naturais, e que têm que ter uma outra gestão. Uma outra gestão. Infelizmente, muitos desses princípios, muitos desses direitos permanecem perfeitamente esquecidos. Outros são esquecidos. Diante de situações muito concretas. E, por exemplo, o que se passa atualmente em Lampedusa, novamente em Lampedusa, com a chegada de muitos migrantes e a tentativa de, nesse trânsito, chegarem a um país que os acolha. E já, nomeadamente a França, por exemplo, já o negou. Isso é um reafirmar de fronteiras fechadas da Europa, com consequências que os próprios países, creio que não, enfim, não estão a medir ainda completamente, não é? Revela uma incapacidade de exercer a verdadeira solidariedade. Aquilo que a União Europeia... É muito fácil compreender o pedido de ajuda da Itália. Não é? De facto, é uma pressão a um ritmo que não é facilmente gerível. E, portanto, aquilo que estão a apelar há muito tempo, há muitos anos, é mais solidariedade da Europa. E se todos os países da Europa e da União, nomeadamente da União Europeia, conseguissem ser solidários, ficaria diluído. Ficaria diluído no número da população já residente, já legalizada. Não há mesmo também uma necessidade da Europa de acolher pessoas? Há necessidade de acolher, há necessidade de trabalhadores. Portanto, eu ontem participei de um evento em que o premiado é um migrante e fez um trabalho, tentava fazer um trabalho notável numa escola. E o professor dessa escola foi falar e dizia: é verdade que é uma pessoa extraordinária que temos aqui, mas antes dele ir enriquecer o país, se ele está a desenvolver-se, ganha um prémio para poder fazer o doutoramento, antes dele chegar lá, ele muito contribui para desenvolver o nosso país, muito contribui. Se nós quiséssemos encher um estádio com as pessoas que ele tem tocado desde que está em Portugal, conseguiríamos encher. Ou seja, os migrantes, quando estão entre nós e nós conseguimos potencializar, acolher o seu potencial, eles só nos fazem enriquecer. E depois dar-lhes liberdade ou para ficar ou para partir e regressar. Não é? E é esta liberdade que não está a ser entendida e que assusta e que é usada para fomentar o medo. E à população que nos ouve, aos telespectadores, não temos que temer os migrantes só porque são migrantes. Eu acho que temos que temer são estas políticas, são as guerras que forçam as pessoas a migrar. Temos que temer as alterações climáticas e há uma responsabilidade social. Há uma conversão ecológica que todos nós temos que fazer para proteger o nosso planeta, para que todas as pessoas, para que seja habitável para todos. Nós temos regiões do mundo, nomeadamente ilhas, que correm o risco de desaparecer. E antevendo isto, nós temos que prever um local para elas irem. Portanto, E a terra é a nossa casa-mãe. Portanto, elas têm que ter um lugar para viver. Não vamos condená-las à morte. Então, a nível das mentalidades, alguma coisa tem que mudar. E precisamente nesse nível, vejamos um aspecto muito concreto e muito próximo de nós para ver
como se pode ou como se deve acolher quem chega até nós. Há pouco a Eugénia falou, de facto, em leis que Portugal tem que permitem que os migrantes cheguem cá para trabalhar, para estudar ou para cuidar da saúde. Mas, infelizmente, também temos entre nós a exploração laboral, redes de trabalho, enfim, que de facto não salvaguardam os direitos dos trabalhadores e que permanecem escondidos até, enfim, alguma imagem passar na televisão. E isso não depende de políticas do Estado, depende, enfim, da dignidade própria do empregador, que deve salvaguardar também a do trabalhador. Exatamente. Que redes, até a própria Obra Católica de Portuguesa de Migrações vai tendo no terreno para monitorizar, para referenciar estes casos? Então, para além dos nossos secretariados e das Cáritas diocesanas que vão acompanhando e que também elas trabalham com as redes locais, e estou-me a lembrar do caso da Diocese de Beja, e que vai fazendo um trabalho com as autoridades locais e também com as instituições locais que estão atentas a esta realidade. Portanto, é com eles que nós temos contado. Outra rede de monitorização, nomeadamente desta questão do tráfico, está mais ligada às congregações religiosas, a CAVIT, e que aos poucos, paulatinamente, com o trabalho de sensibilização, tem despertado também outras congregações religiosas. E eu recordo-me de um sacerdote que esteve tocado por esta situação e começou a falar também com os empregadores, nomeadamente da zona do Oeste, e perceber que também há empregadores sensibilizados para esta questão das empresas intermediárias, que às vezes é aí que está o problema, o cerne da exploração. Da angariação de trabalhadores, não é? E, portanto, como é que podemos, em cooperativa, fazer um trabalho melhor? Portanto, porque esse é um problema escondido, que pode estar escondido em muitas zonas do nosso país. Pode estar escondido, mas se estivermos atentos, se tivermos uma ACT que funcione, sindicatos atentos, se as pessoas tiverem canais também para denunciar, em que se sintam protegidas, e houve um tempo em que a ACT tinha esta política, que a pessoa poderia denunciar e havia uma ação de proteção, seja para legalizar o empregador, seja para melhorar as condições de trabalho. Se as pessoas estiverem despertas para esta realidade e fizerem estas instituições funcionar, porque às vezes a força destas instituições funcionar também está de quem se sente lesado. E, portanto, o apelo é este. Vamos pôr as instituições que existem a funcionar. Um outro setor onde os migrantes podem, enfim, não ter as condições de dignidade de vida mínimas é o da habitação. A subida de preços, seja dos imóveis, seja de rendas, está a deixar muitos migrantes na rua. Deixar migrantes na rua, deixar alunos na rua, deixar profissionais na rua. O problema da habitação é um problema estrutural, nós sabemos, afeta-nos a todos e, portanto, é de facto urgente existirem políticas que melhorem não só a lei da habitação, mas a questão da exploração da habitação. Até era bom mudar o nome, explorar a habitação e sermos mais justos. Há aqui uma questão de justiça. Limites para, por exemplo, o mercado de arrendamento? Por exemplo, limites, fiscalização para que não haja sobrelotação. É preciso pormos aqui uma série de mecanismos a funcionar para que a habitação, este primeiro direito, seja um bem para todos e acessível para todos. Uma última questão ainda sobre esta jornada do migrante e do refugiado. De que propostas chegam do Vaticano para as paróquias, para quem, de facto, deve colocar este tema no centro nas comunidades cristãs? Há uma campanha que começou a ser lançada em maio, primeiro com a mensagem, depois em suportes digitais. Está acessível no site do Vaticano, secção Migrantes e Refugiados, podemos encontrar no YouTube. Está a ser difundido pelas redes sociais, 5 vídeos e que lançam 5 perguntas. E somos convidados a responder a estas perguntas. Em torno do tema para esta jornada? Em torno do tema. O que é que podemos fazer para que a migração forçada não seja a única alternativa? Como é que podemos construir um mundo mais justo para todos? Como é que podemos promover o desenvolvimento integral? O que é que nos falta fazer
para que os migrantes sejam tratados como irmãos ou irmãs e como é que as nossas comunidades cristãs podem ser mais inclusivas. São 5 perguntas e isto é acompanhado com 3, 4 verbos. Há uma palavra para refletir, há uma palavra para rezar, sempre partir do Evangelho, da palavra bíblica, e há uma boa prática. Podemos participar também desta campanha ativamente, partilhando as boas práticas que já existem e dando a conhecer. E nessa fonte de inspiração que é a Bíblia, talvez na liturgia deste domingo, nos textos que vamos escutar as Eucaristias, também tenhamos aí mensagens que desafiam a este acolhimento. Antes de analisar e pedirmos a análise a Eugénia Costa Quaresma deste texto do Evangelho, vamos escutá-lo. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: o reino dos céus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Saiu a meio da manhã, viu outros que estavam na praça, ociosos, e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas 3 da tarde, e fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes: por que ficais aqui todo o dia sem trabalhar? Eles responderam-lhe: ninguém nos contratou. Ele disse-lhes: ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e a acabar nos primeiros. Vieram os do entardecer e receberam 1 denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também 1 denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo: estes últimos trabalharam só 1 hora e deste-lhes a mesma paga que a nós, que suportámos o peso do dia e o calor. Mas o proprietário respondeu a um deles: amigo, em nada te prejudico. Não foi 1 denário que ajustaste comigo? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me será permitido fazer o que quero do que é meu? Ou serão maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Eugénia Costa Quaresma, um texto que acontece no ambiente de uma vinha, nada mais a propósito, seja, enfim, para esta época do ano, seja também nesta contratação e remuneração dos trabalhadores. Exatamente. Esta jornada e este texto remete muito para o sentido de justiça. Eu lembro-me desde os tempos da minha juventude, quando rezávamos este Evangelho, era a questão da justiça. Parece que Deus é injusto, não é? Aqui não há favoritismos, não há privilégios, não há cunhas, que é um bocadinho a perspectiva dos refilões que tiveram a trabalhar desde a primeira hora. Mas a verdade é que Deus prometeu e promete a mesma salvação para todos. É disto que estamos a falar. E pensando no concreto que é a vida dos migrantes no seu trabalho, que nem sempre é remunerado, o que é que eles esperam é a remuneração justa. E o dono da vinha, ele prometeu uma remuneração justa, não é? Independentemente de quando é que começou a trabalhar. Logo no início não há trabalhadores suficientes para determinados postos de trabalho, seja em Portugal, seja na Europa, seja noutros países do mundo. Não há trabalhadores suficientes. Precisamos de trabalhadores migrantes. E será que não é justo eles receberem aquilo que é combinado, aqui a questão da justiça salarial pura e dura, sim. Mas também não podemos esquecer, estamos a falar do Evangelho e está a falar da salvação. A salvação não é só para alguns, a salvação é para todos, independentemente de onde venha. Rejeitando também esse achar, por exemplo, que pode acontecer em países de acolhimento, de que os cidadãos que acolhem outros estrangeiros
esses estrangeiros deveriam receber menos só pelo facto de serem estrangeiros, não é? E não pode ser. Não é justo. Não é justo. E, portanto, aquilo que nós não... se isso foi uma prática do passado, se é uma prática que ainda permanece, é uma prática que podemos e está ao nosso alcance corrigir. E, portanto, à luz do Evangelho, há que lutar por essa igualdade. E também inspirados na primeira leitura do profeta Isaías, quando se diz: os meus pensamentos não são os vossos. Há aqui, de facto, enfim... Há uma ligação, não é? A justiça de Deus não tem nada a ver com a justiça humana, e pegando num documento do Papa Francisco, que liga a misericórdia e a justiça, não é? E se nós conseguirmos acolher este horizonte, conseguimos alargar também as nossas relações de fraternidade e não ficarmos circunscritos ao mesmo país, à mesma cultura. E somos capazes de abrir e de fazer, criar estruturas melhor para todos. A segunda leitura aponta para o mestre de tudo isto. Para mim, viver é Cristo. Sim, é impressionante. São Paulo tem esta capacidade de pôr Cristo no centro de tudo. E pondo Cristo no centro, ele torna-se acolhedor, ele torna-se promotor, ele é para os outros, não é? E é isto que cada cristão também é convidado a fazer, ao ler o Evangelho, ao participar da Eucaristia, a pôr Cristo no centro e construir relações de fraternidade. Irmos para além do preconceito. Só pondo Cristo no centro conseguimos superar o preconceito, os medos, e conseguimos construir pontes. E, portanto, sermos um outro Cristo, pondo Cristo no centro, acho que é a grande mensagem que podemos acolher aqui de São Paulo. E uma mensagem que se dirige de forma muito propositada para este Dia Mundial do Migrante e Refugiado. Muito obrigado, Eugénia Costa Quaresma, por ter estado aqui neste programa, a afirmar esta proximidade a quem chega até nós, países de acolhimento, e também daqueles que partem a partir de Portugal para outros países, sempre em busca de melhores condições de vida e dignidade da vida humana. Um tema que se recorda particularmente neste Dia Mundial do Migrante e Refugiado, que se assinala este domingo. Desejo-lhe uma boa tarde, bom fim de semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.